no estômago. E aí eu tava sem saber, fiquei tentando pensar em alguma coisa. Eu falei, ai, Silvia, acho que eu vou passar pra você. Eu falei, não, pensei em alguma coisa. E aí pensando, eu falei, perguntei pro avô assim, nossa, o que a gente podia falar, né? Quer dar uma sugestão pra mamãe? Aí ele deu uma sugestão, né, filho? Você quer falar? Ele quer falar, a sugestão dele. Vem aqui, que acho que o microfone é mais fácil. Queria que eu falasse do Adão e da Eva, que eles pecaram e perderam o direito de ficar no jardim, né? E aí eu fiquei pensando que é bom ele ter essa vontade de querer falar, ou de querer também que ele se sinta participativo do culto. Porque eu tenho pensado muito nas crianças, assim, eu não queria que ele crescesse vindo aqui porque a gente vem, porque a gente tá aqui todo dia, né? Queria que ele se sentisse participante disso. Você quer falar mais? E aí ele ficou empolgado, animado, que ele queria vir logo para o culto, e isso tocou meu coração, assim, porque ele quer fazer parte disso, né? E a gente tem que vir aqui todo domingo, às vezes acaba esquecendo da alegria que é, né? Então a alegria que ele ficou, a expectativa de vir, de ser participante disso aqui, tocou meu coração. E é a gente que faz o culto, né? Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para dar, né? Hoje a gente vai celebrar o Senhor que deu o dom da vida para a gente, que tem nos sustentado todos os dias, né? Então, quero abençoar os irmãos para que vocês se sintam animados a estarem aqui hoje, a gente se vê. E ele quer cantar uma música. Quer cantar uma música? Vai querer cantar? Abençoe, Senhor, os músicos. Eu oro para que eles sejam instrumentos do Senhor, que nos conduza, Senhor, em adoração para atingir o teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Eu sempre gosto de começar o culto, eu queria cantar uma oração, mas depois dessa canção, eu gostaria que a gente tivesse um momento de oração,
momento que a gente levantasse nossas vozes, que a gente clamasse pelo Senhor, a gente chamasse pelo reino dele aqui nessa igreja, nossas vidas, amém? Quem não souber a letra, acredito que a maioria vai saber, mas quem não souber a letra, fecha os olhos. Eu falei, essa canção é uma oração, não é um versículo da Bíblia, mas é algo que eu acredito que no momento que o escritor fez ela, era ali a súplica dela naquele momento. Flua, Senhor, tua presença, tua palavra. Flua em mim, tua unção.
Senhor, somos gratos, Senhor. Somos gratos.
Pai, para fazer morar em nossas vidas, para mudar as nossas vidas, Pai, aquilo que te pede, Pai, para Deus transformar nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Declaramos o Teu reino, Pai, por toda a terra. Declaramos, Pai, que cremos, Pai, no Teu reino. Cremos, Pai, no Teu final. Senhor Jesus. És vivo aqui em nosso coração, onde estamos, Deus consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Glória
Aleluia.
preciso mais ter. O véu já se rasgou, o caminho você criou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando te vejo, eu te vejo,
Vamos assim. Boa noite a todos. A gente vai ter agora o nosso momento da oferta. Como é de costume, né? A gente sempre traz uma palavra nesse momento. Então eu estive pensando e orei. Deus falou para a gente abrir em João 6. João, capítulo 6, é o texto da multiplicação dos pães. A partir do versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber de cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, essa reflexão que eu queria trazer nesse momento, né? Quando a gente fala aqui da oferta, a gente às vezes se sente pequeno, né? A gente pensa assim, não estou falando só em questão de dinheiro, financeiramente, mas a gente vê aqui um grupo pequeno, de no máximo 80 pessoas, 50 pessoas, e aí a gente olha para uma cidade inteira, uma Indaiatuba inteira, uma cidade de 200.000 habitantes, e aí Jesus fala: vocês aí tem que alimentar esse povo. Já pensou? 5.000, a igreja Peniel tem que alimentar 5.000 pessoas espiritualmente. Mas aí a gente fala: mas a gente é tão pequeno, a gente só tem esses 5 pãezinhos aqui, só 2 peixinhos. Mas tem. Então o que Jesus achou aqui no meio desses discípulos e desse povo aqui? Achou um jovem que estava preparado, porque ele levou 5 pães. Provavelmente ele não era tão guloso assim que ele ia comer tudo. Ele já foi preparado com a intenção de dividir. Ele achou alguém preparado e com o coração disposto a dar. Então esse foi o grande milagre, né? Jesus achou alguém preparado, disposto a dar. Então quando a gente pensa assim: mas a gente é pequeno, a gente não tem toda uma estrutura, uma capacidade, mas Deus está honrando a nossa pequenez, as nossas limitações, às vezes físicas, às vezes financeiras. A gente tem que acreditar que a gente pode. Se Deus honrou aqui um menino, um peixe, um pão e peixes, por que não vai honrar o nosso coração quando a gente se dispõe a doar?
Esse momento a gente dá uma oferta em dinheiro para ajudar as coisas da igreja, as missões, as obras, mas o mais importante é a gente ter esse coração de dizer: a gente tem condição sim, a gente está disposto a ajudar. Amém? Vamos fazer as nossas ofertas? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu tenho algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essas ofertas. Senhor, multiplica na vida de cada um aqui, Senhor. Traz bênção, traz saúde, Senhor. Traz segurança para todas as famílias aqui representadas, Senhor. Que o Teu milagre, Senhor, aconteça aqui todo dia nas nossas casas, na nossa comunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos pôr os avisos? Hoje eu trouxe os carnês, quem trouxe os carnês, depois a gente faz o acerto aí para ver quantos pedidos, né, a gente vai ter. Aí no sábado que vem, à tarde, a gente vai estar entregando aqui, tá? Aquele mesmo esquema ali. Bom, o teatro, né, no próximo sábado, à noite, 7h30, a partir das 7h30. Está sendo bem divulgado, pode trazer amigos, parentes. Parece que vai rodar mais uma vez o vídeo aí no WhatsApp, né, para vocês convidarem, usar para convite. E 12 de outubro, né, evento com as crianças, lá na chácara do Giovanni, no sítio, né? E dia 19/10, a reunião de casais vai ser retomada no sábado à noite. Vamos orar pelas crianças. Boa noite. Isso aí. Então, já que você me convocou para trazer uma palavra hoje, então eu vou ministrar alguma coisa que eu orei e busquei no Senhor para compartilhar com os irmãos. O texto de hoje, a base que a gente vai meditar é o texto de Hebreus.
Hebreus 3, versículo 7. Diz assim, do 7 ao 11. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não me conhecer nos meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: esses jamais entrarão no meu descanso. Amém. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, nessa noite para falar aos nossos corações, Pai. Que a Tua palavra possa fluir, Senhor Deus, e que o Senhor me dê a capacidade necessária de transmitir, para que os irmãos possam ouvir algo que vai edificar, vai poder orientar a vida deles, o caminho deles na sua caminhada com Cristo, Pai. Que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, que o Teu Espírito Santo realmente esteja neste ambiente, falando aos nossos corações, Senhor Deus. Muito mais do que eu vou falar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo fala no nosso interior, que é o mais importante. Que o Senhor tenha essa liberdade aqui neste momento, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, né, me ocorreu. É um texto, na verdade, que é de um salmo, né? O autor de Hebreus, ele só cita um salmo, né? Ele meio que reescreve quase palavra por palavra de uma situação, né? E o salmo, na verdade, trata de uma situação que ocorreu com o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito em direção à terra prometida, né? Então, os irmãos devem lembrar o que aconteceu, né? O povo ficou escravo ali na terra do Egito durante mais de 400 anos. E aí, quando eles saíram, Deus fez uma aliança com o povo dele e eles saíram, né, já com muitos sinais e maravilhas acontecendo, a glória do Senhor se manifestando entre eles, e foi tudo muito majestoso, foi muito maravilhoso a forma como eles saíram do Egito, da escravidão, né? Como Deus libertou eles com um braço forte e poderoso, né? E eles saíram com entusiasmo, cheios de vida e cheios de alegria, e a expectativa é que isso iria permanecer durante muito tempo, né? E daí esse texto trata de uma, né, entre outras situações, em que durante o tempo de deserto, né, em que eles estavam ali no deserto, eles acabaram se desviando do foco, deixando de ouvir a Deus, endurecendo o coração, reclamando, e acabaram não cumprindo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles durante aquele período, né? Eles acabaram ficando muito tempo no deserto. Então eu gostaria de abrir no texto lá, que fica em Êxodo, né? O texto especificamente que trata esses versículos de Hebreus, a situação, né, é em Êxodo capítulo 17. Fala sobre a provação no deserto, né? Então isso não é muito incomum. Na verdade, a forma como Deus ele agia na antiguidade não mudou muito da forma como ele age hoje. Então, Deus ele é um Deus de grande poder, de muitas maravilhas, que faz coisas incríveis no meio do povo dele. Mas ele permite que a gente passe por momentos de provação, né? Então essa situação, né, Deus realmente criou uma situação ali para provar o coração dos israelitas, porque como todos nós sabemos, né,
é muito fácil para a gente glorificar, seguir, obedecer a Deus e adorar Ele quando tudo está acontecendo de forma maravilhosa ao nosso redor, né? Quando os milagres, a gente está vendo milagres por todo lado, a gente está vendo as coisas acontecerem de forma extraordinária. Isso enche o nosso coração de expectativa e a gente corresponde, né? Agora, o nosso coração é realmente provado. Deus sabe como o nosso coração realmente é nesses momentos de provação. E ali foi uma provação que Deus trouxe para o povo de Israel para saber, afinal de contas, como estava o coração do povo naquele momento, né? Então, a partir do versículo 1, diz o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor. E acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. Então, imaginem só que situação, né? A gente às vezes fala de forma rápida sobre o povo de Israel, que eles reclamavam, né? Mas assim, eles estavam num deserto, caminhando, né? Ali, sem tanto, Deus estava indicando o caminho, mas eles estavam no deserto e não tinham água, né? Então imagina você nessa situação, num deserto com um povo e sem água para beber. Então eles tiveram uma reação, aquilo que estava no coração veio à tona, né? Diz no versículo 2: o povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Né? Então, tem um momento ali de provação, né? Uma situação já que eles ficaram sem ter a provisão, sem ter a água ali naquele momento. Ao invés de terem buscado como seria o correto ao Senhor, porque o Senhor poderia trazer a água para eles, eles começaram já a achar ruim com Moisés, né? Que era quem estava conduzindo o povo, né? E é muito comum isso, né? A gente já procurar um culpado e normalmente, né, quem está à frente, né, acaba recebendo maior dose de culpa, né? Moisés, aí, vai dar um jeito pra gente, você tirou a gente do Egito, então resolve isso agora, né? Cadê a água? A gente quer água, né? Então a gente já percebe o coração do povo se desviando já com essa reclamação, né? E aí no versículo 3 fica mais escancarado ainda a condição, né, do coração deles. Diz o seguinte: ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e a nossos animais? Então ali foi o momento que chegou o limite para eles. Já tinha dado, passou da conta. Apesar de tudo que eles viram, né, os sinais e maravilhas de Deus, mas chegou ali, ficaram com muita sede e falaram: pra gente chega. Que história é essa? Já espanaram, né? Por que tirou a gente do Egito? Né? Até, né, difícil de entender, né? Eles já se revoltaram de uma maneira muito forte contra Moisés e na verdade, contra o próprio Deus, né? Entendendo que, né, estava errado aquilo. Eles não deveriam passar por aquela situação. Não era justo isso. Como assim? O povo que Deus salvou, de repente está aqui passando sede no deserto. Que coisa absurda, né? E começaram então a murmurar, a reclamar, né? E a murmuração, ela é algo que parece muito sutil, né? Não parece nem algo tão sério, mas a gente olha na Bíblia e percebe que Deus trata essa questão da murmuração como algo muito, muito grave, né? A reclamação, porque ela vai contra a fé, vai contra o entendimento de que Deus está cuidando de tudo, de que Deus está acima das situações e que Ele não perdeu o controle de nada,
né? A murmuração, a reclamação, ela vem muito por uma questão, às vezes, de desconfiança do nosso coração em relação ao caráter e a pessoa de Deus, né? Então, eles começaram a reclamar. E eu acho interessante, né, nesse sentido, eu me recordei do caso de Jó, que Deus diz que Satanás vai diante de Jó e Deus fala, né, tem visto o meu servo Jó, como ele é justo. E aí o Satanás questiona, né, não, mas você não mexeu com ele, né? A hora que mexer nos bens dele, você vai ver se ele não vai se voltar e reclamar e falar contra o Senhor, né? E o texto fala que Deus permitiu que isso acontecesse, e aí Jó perdeu tudo, e ele não reclamou, ele manteve firme na sua posição, né? E aí diz que Satanás voltou, né? E aí ele falou, ó, você não mexeu pele por pele, você não, assim, tudo bem, ele perdeu as coisas, mas a hora que pegar com ele mesmo ali, você vai ver se ele não vai murmurar, se ele não vai reclamar. E aí muita gente diz que Jó não reclama, mas eu tenho minhas dúvidas, porque olhando o texto tem hora ali que não dá para dizer outra coisa, né? Ele começa diante da situação, claro, extremamente grave, mas também teve uma hora que ele falou, já chega, para mim foi a gota d'água, já chega, agora eu vou falar também. E ele fala, né? E por outro lado eu lembro também da situação de Paulo e Silas, né? Na prisão, que foram açoitados, estavam presos e nem ali reclamaram, né? Eles mantiveram o coração de louvor, de adoração, e falando, né, a gente é digno de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Então, obrigado, Celcinho. A gente vê essa questão, né, que a gente normalmente tem essa inclinação, né, mas o que Deus espera da gente, nossa postura é uma postura sempre, independente da circunstância. Não tem uma situação difícil demais, grande demais, que Deus vai falar, não, tudo bem, pode reclamar, pode falar, fica à vontade, agora já deu. Deus, ele sempre espera da gente, independente da circunstância, a nossa postura de coração tem que ser uma postura sempre de louvor, gratidão e adoração a Ele, né? Então, a questão é, qual que é o nosso preço? Por quanto a gente se vende, né? Será que qualquer coisinha de errado que acontece, o nosso coração já começa a ficar mal e a gente tem que esbravejar e bater o pé, espernear e falar, Deus, tá errado isso daqui, né? Então a gente tem esse coração. E agora, a partir do versículo 4, lá em Êxodo ainda, eu acho bastante interessante, porque tudo que Deus faz é de uma forma educativa. Então, nesse contexto, Deus está ensinando o povo, né, no meio daquela situação. E nas nossas vidas também, as muitas situações que a gente passa, na verdade Deus, ele está ensinando a gente, ele educa por meio das situações que a gente vive. E ali diz o seguinte, versículo 4: Então Moisés rogou ao Senhor, clamando: Que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Olha a situação, estava quase morrendo. Ele, falou: Eu não sou responsável por isso, Deus me mandou, eu só estou cumprindo ordens. Mas o povo já estava a ponto de apedrejar. E aí ele clamou ao Senhor, Esse é um ponto importante. Moisés, ele teve a postura correta. Não quer dizer que a gente não vá passar por problemas, dificuldades, a gente passa sendo cristãos, Mas a postura é essa. A gente tem que clamar a Deus. Ele é a solução. É Ele que intervém, Ele que faz a transformação, é Ele que muda o cenário, Então Moisés, ele conhecia melhor a Deus, e aí, por isso, diante daquela situação, ele clamou: Deus, faz alguma coisa, porque o povo está com sede, eles estão quase me apedrejando aqui por causa da sede que eles estão. E o Senhor respondeu a Moisés: passe adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel, leva contigo na mão o cajado que feriste o Nilo e vai.
Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Então, Moisés clamou, Deus respondeu, deu uma orientação bem clara a respeito de o que ele deveria fazer. Ele foi, até a rocha com a vara, e ali nessa situação a rocha representa Jesus, a rocha é Cristo, e ali ele feriu a rocha, representando também a Jesus que foi ferido, morreu no nosso lugar, e da rocha então brotou água, que satisfez a sede que aquelas pessoas estavam, e até hoje, a rocha de Cristo é a solução que satisfaz as nossas necessidades espirituais, e em quem a gente encontra a solução para os nossos problemas, é da rocha que é Cristo que a gente obtém as respostas necessárias para que a gente possa prosseguir, caminhar e avançar na fé. Então, a postura de coração de Moisés, de clamar a Deus, foi correta, e assim ele obteve a resposta da parte de Deus. E no versículo 7, continua, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, que significa lugar da provação, lugar da prova. Massá é lugar da provação, e Meribá acho que é lugar da rebelião, é algo assim. Porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Então, quando a gente passa por provas, o risco que a gente corre é justamente esse: a gente começar a duvidar da palavra de Deus, duvidar do caráter de Deus. A gente começa a pensar: será que de fato o Senhor vai cumprir as suas promessas comigo? Será que de fato a palavra dele vai se realizar? Será que eu não estou colocando expectativa demais na palavra dele? A gente começa a questionar Deus, e quem ele é também. Então eles perguntaram, será que realmente o Senhor está mesmo entre nós ou não? Eles perguntaram. E o fato é que Deus permite que as provas venham, porque de fato é nesse momento que a gente vai provar o nosso coração, a nossa fidelidade, a nossa fé nele, e a gente avança nisso, Tem muitas vezes que eu entendo que às vezes até a gente não sai de uma situação porque a gente não é aprovado naquilo. O povo de Israel, diz a Bíblia, que ficou 40 anos vagando pelo deserto. 40 anos. Era o propósito de Deus que eles ficassem todo esse tempo girando? Não era. Deus, ele queria levar, fazer aliança no deserto, já levar. Só que na hora que estavam entrando ali, tem a outra história que também fala de incredulidade, quando os espias foram observar a terra e voltaram e não creram, Então eles ficaram circulando ali sem rumo, sem destino, sem avançar nos propósitos de Deus durante muito tempo, por causa de não passarem na prova, Eu aplico provas também. A prova, ela tem esse objetivo. Na prova, a gente avalia se o aluno aprendeu aquela lição ou não. E se o aluno reprova, o que ele tem que fazer? Voltar, aprender de novo para fazer a prova, E aí, se ele passa na prova, ele avança. Então, a gente tem um risco muito grande na situação de prova, porque na prova que a gente pode avançar e passar para uma outra etapa, Deus fala: não, fechou, já aprendeu, já pode avançar para os propósitos que eu tenho para a vida dele. Ele já passou essa etapa, ele já está com o coração fiel, não está reclamando mais. E aí, que bom, vamos para a próxima. Mas nessa situação de prova, você pode ficar, e Deus
é bom em fazer isso, ele está certo em fazer isso. Porque se ele vai avançando sem a gente ter o nosso caráter, nosso coração tratado, a gente vai arrebentar com tudo, né? No sentido negativo da coisa, né? Então, o fato é esse, que Deus nos prova, e é na provação que a gente avança, né? Ou fica. Depende da nossa postura nessa situação. Como que o nosso coração vai encarar o momento da prova. É ali, né, que é uma situação que realmente não dá para negar que no momento da prova é um momento de pressão, é uma hora difícil, que a gente às vezes até pega de surpresa, inesperada, né, e que parece que está tudo conspirando contra nós e é de sofrimento, é uma situação que é feita para realmente ver e vir para fora aquilo que está lá no coração. E vem. Se está lá, vem. Né? Deus aperta até vir. Então, a questão é, se nosso coração realmente estiver tratado, na hora da prova, a reação vai ser correta. Né? Como foi aqui no caso de Moisés, nessa situação. Porque, enfim, né? Vocês conhecem outro lugar que também ficou chamado de Meribá, que deu o mesmo nome. Foi uma outra situação que o povo teve sede, e ali Moisés também fraquejou, em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Mas enfim, vamos agora voltar lá para Hebreus. Hebreus 3. Eu vou ler de novo a partir do 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. E no 12: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, voltando no mesmo ponto, né? Muitas vezes o problema do nosso coração ele tem a ver com a incredulidade, a falta de fé naquilo que o Senhor é. Porque se o povo tivesse crido que Deus ele cuida, que Ele é um Deus provedor, que nos ama, eles não teriam por que reclamar. Eles não creram e por isso reclamaram. E grande parte dos nossos pecados tem a ver com isso também. A incredulidade que abre espaço para outros pecados. E o coração deles também era perverso, né? E o coração perverso tem a ver com duvidar do caráter de Deus, duvidar de quem Deus é, né? Então, eu lembrei também da parábola dos talentos, né? Que fala de um servo mau que falou para o Senhor que o Senhor dele era mau, né? Que colhe onde não semeou. Isso é um coração perverso que duvida do caráter de Deus, o caráter do Senhor. No 13 agora. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não liberar palavras de desânimo. Palavras que vão desfalecer ou enfraquecer a fé dos nossos irmãos. Porque a nossa função, né, como igreja, como corpo de Cristo, é liberar palavras de ânimo, de força, de fé, que vão encher os corações das pessoas de fé. Porque realmente a gente passa lutas. E se a gente libera palavras de desânimo, de incredulidade, palavras de crítica, palavras negativas, a gente vai dificultar
o avanço dos nossos irmãos e de nós todos como igreja. A gente tem que liberar palavras que vão levantar a vida da igreja, da comunidade, né? A vida dos nossos irmãos. Então temos que proclamar, irmão, Deus é contigo, ser valente. Deus, ele é poderoso, a palavra dele, ela é real, ele vai cumprir os propósitos que ele planejou. Confia, acredita, mantém firme na palavra, não desanima. Não está fácil, né? Mas mesmo assim, Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que protege. Mantém firme nele. A gente, já não é fácil a gente encarar os problemas, mas se a gente se sente sozinho, isolado, nossa, aí que a gente balança e cai de vez. A função da igreja, a função do corpo é essa, é de edificar, é de levantar, é de fortalecer os nossos irmãos. Por isso que a gente vem aqui no culto também, porque aqui a gente libera a palavra que vai encher o nosso coração de fé em relação a Deus, em relação ao propósito dele, ao caráter dele. Então quanto mais a gente libera palavras de força, conforme a palavra diz, né? Porque a palavra está cheia de coisas maravilhosas que a gente pode proferir para os nossos irmãos, mais a gente vai se fortalecer para que na hora da prova a gente consiga permanecer firme e ter a reação que Deus espera da gente, né? Peraí, eu estou no 13, né? De maneira que nenhum de vós seja embrutecido, né, ou endurecido pelo engano do pecado. Então, está aí, né, a raiz do problema, né, a raiz do mal, que acaba endurecendo o nosso coração. É o pecado, né? É o pecado que está no nosso coração, que muitas vezes nos impede de enxergar a Deus e a vontade dele com fé. O pecado, ele não muda quem Deus é, mas ele mancha a nossa visão a respeito de Deus, do caráter dele, dos propósitos dele. Então, se existe alguma situação de pecado com as nossas vidas, isso vai distorcer a nossa visão dos propósitos de Deus. E isso vale em relação a qualquer tipo de pecado, né? Se o pecado ele permanece no nosso coração, a gente não vai poder olhar as coisas da forma como Deus vê, né? E muitas vezes, né, isso é muito comum na vida cristã, de muitos cristãos, né, ter situações semelhantes a essa. A gente entra na fé e a gente, né, como povo de Israel ali saindo do Egito, né, vê as maravilhas de Deus na nossa vida. A gente é muito impactado pela obra do Senhor, como Ele mexe com o nosso coração, Ele transforma a nossa visão, transforma as coisas da nossa volta, e a gente faz uma entrega completa e absoluta ao governo dele, à autoridade dele sobre as nossas vidas. E a gente fala, não, eu vou seguir com tudo, né? A entrega é total quando a gente se converte, né? E então a gente tem essa posição de uma entrega nesses anos que a gente vê os milagres de Deus, que não vê tudo acontecendo. Mas qual que é o risco, né? Que até acho que o Celso comentou na semana passada, né? Que à medida que a gente vai avançando, né? Ou a gente vai caminhando mais tempo nas coisas de Deus, que a gente comece a ter algumas coisas que a gente começa a tolerar. Sabe, assim, não, eu sou um bom cristão, né? Procuro seguir tudo conforme a Bíblia diz, mas aqui especificamente, esse ponto, né? Assim, eu não gostaria que mexesse muito. Aqui eu quero, né, manter mais ali, cuidando do meu jeito, né? E o diabo, ele tenta muito a gente nesse sentido, porque a verdade é que pro diabo, se ele ganhou
Um pouquinho, não interessa. Ele ganhou um ponto, ele ganhou o jogo. Não dá. Com Deus é assim. É tudo ou nada. Ou tudo é dele e a nossa vida é completamente dele, todo espaço é dele, a gente segue ele, né, com entrega total e absoluta, com o governo dele. Ele é o Senhor de fato das nossas vidas, e o que ele fala, a gente fala sim, Senhor, e obedece. Ou é isso, ou não dá, ou não vai, ou não avança, ou a gente fica travado. Não dá para ter conciliação. Deus, ele não concilia com nenhum tipo de pecado. Então tem vários tipos diferentes, né? Se a gente ficar apegado em um, pronto, perdeu, né? E nós somos diferentes, né? Tem pessoas que têm dificuldade mais em pecados de natureza sexual, né? Ficam mais presos nessa questão. Então é muito difícil para a pessoa se libertar disso. E se não se liberta, ela não vai avançar, né? Existem pessoas que têm mais dificuldade em lidar com orgulho, né? Tem uma situação ali que ela às vezes tem dificuldade de sair daquilo, né? Mas independente do que for, né? Seja em questão de perdão também, né? Em situações de relacionamento pessoal, se a gente não der espaço para realmente o Espírito Santo entrar e mudar o que ele precisa mudar, fala: Deus, está aqui, é teu, e mexe aqui dentro, né? Muda as coisas de lugar, eu não quero conviver com isso. Se a gente negligencia a voz de Deus, né? Por isso que o texto fala: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração como na provação. Se a gente negligencia e falar: tá, Deus, pode falar muita coisa, mas nesse ponto aí eu não quero, eu não estou disposto a mudar, aqui vai ficar do jeito que eu quero, pronto, acaba. E Deus se entristece, porque Ele sabe que a nossa vida espiritual, o nosso avanço, isso eu digo individualmente, mas eu digo também enquanto igreja, né, coletivamente, o nosso caminhar, a gente avançar, tem a ver com não dar espaço para nada, por menor que seja, nenhum espaço para alguma coisa que seja contrário a Deus ou a sua palavra. Então a gente não pode negligenciar o Espírito Santo de Deus quando Ele está falando alguma coisa. Não pode. Não pode. A gente tem que ter muito zelo, muito cuidado em relação a isso. Quando o Espírito Santo toca ali naquele ponto, se você fecha, você está perdendo uma oportunidade enorme que Ele está dando para a gente crescer, para a vida de Deus fluir, para a gente avançar. A gente não pode endurecer o nosso coração nunca para nada. Quando a gente endurece, né, seria isso: a gente coloca uma barreira, uma proteção ali e não deixa Deus agir, né? Então a gente tem que deixar o nosso coração pronto e disponível, aberto, para que Deus fale ao nosso coração, que Ele modifique o que for necessário, para que Ele seja de fato o Senhor sobre as nossas vidas e que o reino dele opere de forma cada vez mais intensa no meio da sua igreja, né? E aí ele segue no versículo 14: porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Então ele coloca uma condição aqui, né? Ele fala: passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos no início, né? E essa fé que nós depositamos nele no início
é a fé que nos transforma, né? É a fé que nós cremos na realidade de quem Ele é e nós abrimos mão de tudo para que Ele faça toda a mudança necessária. E no 15, por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Então, assim, a euforia ela passa assim, né? A gente tem momentos muito bons, cheios da vida de Deus, cheios do Espírito Santo, né? A gente vê manifestações muito grandes da vida de Deus operando ao longo da nossa vida, né? Mas tem momentos que a gente parece não sentir e ver muito Ele. Não quer dizer que Ele não esteja lá, mas nesses momentos é que a gente tem que manter o nosso coração na posição, no lugar correto, para que Deus possa continuar agindo e modificando. E se a gente mantiver sempre o nosso coração nessa postura de humildade, de entrega, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo a nossa pequenez e deixar Ele continuar tocando o nosso coração, Ele vai nos transformar ainda mais e vai fazer com que a gente vá para lugares cada vez maiores e mais distantes nos propósitos dele. Mas, né, esse momento de provação também pode acontecer o contrário, né? No momento da incredulidade, como aconteceu com o povo de Israel ali, eles acabaram voltando para o deserto e ficaram rodando ali 40 anos até passar aquela geração. Então surgiu outra geração que entrou na terra. Então o fato é, Deus tem uma terra para a gente, Ele tem um destino, Ele tem uma promessa para a gente que a gente deve alcançar. Mas tem a prova do deserto, né? E aí, qual que vai ser a nossa reação? Eu vou ler mais um texto. Mateus 24, (45 a 47). Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes o alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, vai encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. E 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Então, os dois textos, né, o que tem em comum entre eles é que os dois tratam de fidelidade. O que Deus requer da gente, o que Deus exige da gente, é a fidelidade. Deus não espera coisas miraculosas da gente, não que a gente não possa fazer, né? Mas Ele não vai exigir coisas que Ele não pediu. Ele não vai exigir coisas grandiosas, entendem? O que Deus espera é fidelidade. O servo bom, o servo honrado, é aquele que é fiel.
E fiel a quê? Fiel à palavra de Deus. Então, o que se requer dos dispenseiros, nós somos dispenseiros do amor, da graça de Deus. O que Deus requer da gente, o que Ele vai exigir da gente naquele último dia, né, naquele grande dia, é a fidelidade. O quanto você foi fiel, o quanto você ouviu e correspondeu à voz do Espírito Santo. É só isso que Ele vai querer saber. O que Ele não pediu, Ele não vai perguntar. O que o Espírito Santo falou e você correspondeu, e o que o Espírito Santo falou e você negligenciou. O que se espera dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis e falem e vivam aquilo que Deus mandou, o que Deus falou. É isso. Se a gente chegar lá com isso, já está excelente. Ele vai falar: excelente, servo bom e fiel. É isso que eu precisava de alguém fiel. É isso. Então, o que Deus está falando e como nós temos correspondido. Essa toda a questão, ela gira em torno disso. O nosso coração, a nossa obediência à voz e à orientação de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Gostaria que todas ficassem com o coração sensível, porque eu creio que Deus pode falar, né, com a gente. Na verdade, Ele fala sempre, né? Ele fala o tempo todo. Mas eu creio que... Bom, eu orei e falei: Deus, fala. Então não tem como a gente obedecer com clareza se a gente não ouve também. A gente tem a nossa responsabilidade de buscar ouvir também. Mas o fato é que Deus, Ele fala. Ele fala. De várias maneiras Ele fala. O tempo todo Ele fala. E a gente tem que estar atento para o que Ele está falando, para poder corresponder e poder avançar e crescer nos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Senhor Deus, eu peço a Ti neste momento, Senhor Deus. O Senhor é um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, Senhor Deus. E eu sei que muitas vezes nós falhamos, Senhor Deus. Nós não somos diferentes daquele povo ali no deserto, Senhor Deus. A nossa característica, a nossa carne, ela é a mesma, Senhor Deus. Facilmente a gente se esquece do Senhor, daquilo que o Senhor fez e se volta contra Ti, não corresponde aos Teus propósitos, não ouve a Tua voz, Senhor Jesus. Mas eu sei que o Senhor fala, Senhor Deus. O Senhor não é um Deus distante, impessoal, que fica no céu, mas o Senhor é um Deus que se comunica e é um Deus que fala. E nós queremos, Senhor Deus, nosso desejo é que Tu seja o Senhor da nossa vida. É que o Senhor governe sobre todas as coisas na nossa vida, sobre cada área, Senhor Deus, porque nós não queremos parar, Senhor Deus. Nós não queremos ficar circulando num deserto, Senhor Deus. E nós sabemos que esse não é o Seu destino para nós. O Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. O Senhor tem uma terra abundante para nós, Senhor Deus. O Senhor quer nos levar até lá. Oh Jesus, Senhor, nós queremos corresponder ao Teu coração, Senhor Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Senhor, vai lá no profundo, Senhor Deus, aqueles lugares escondidos, aqueles lugares secretos, Senhor Deus, e até escuros da nossa alma, Senhor Deus. Locais às vezes que nós não revelamos para ninguém, Senhor Deus, mas o Senhor sabe o que está lá, Senhor. O Senhor sabe aquilo que precisamos mudar, o que nós devemos nos arrepender. O Senhor sabe, Senhor Deus, exatamente o que nós devemos fazer para avançar nos Teus propósitos, Senhor Deus. Ô Jesus, então eu Te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale nessa noite com cada um aqui, Senhor Deus.
que o Senhor fale, Senhor Deus, aquilo que precisa ser mudado, Senhor Deus, aquilo que precisa ser transformado, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor não está gostando da forma como está, aquilo que vai contra o Teu caráter, vai contra o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, aquilo que realmente dá nojo no Teu coração. Nós não queremos compactuar com nada, Senhor Jesus, não queremos admitir nada, Senhor, em nosso coração que seja contra o Senhor, contra o Teu caráter, Senhor Deus. Ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos nos enxergar, Senhor. Gera um arrependimento genuíno, Senhor, no nosso coração, no nosso espírito, Senhor Deus, porque nós queremos o Senhor, Senhor Deus. Nós não queremos as coisas deste mundo, nós odiamos esse mundo, a gente quer deixar isso tudo para trás, porque isso tudo é lixo. É só o Senhor quem nos interessa, Senhor Deus. É a Tua vontade, a Tua pessoa, a Tua presença, Senhor Deus. Nós queremos a Tua presença viva, real, Senhor Deus. Nós queremos muito mais do Senhor em nosso meio, Senhor Deus. E nós cremos que o Senhor tem muito para nos liberar, que o Senhor deseja liberar, Senhor Deus. É da Tua vontade, Senhor Deus. O Senhor quer ver uma igreja linda, forte, Senhor Deus, cheia de vida. E o Senhor quer nos levar à terra que o Senhor tem prometido a nós, Senhor Deus. Por isso nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor nos revele os nossos pecados, Senhor Deus. Revele o que devemos mudar, o que precisamos fazer, Senhor Deus. E nos dê também a força, Deus, o poder, Senhor Deus. Ó Deus, o temor do Senhor, Senhor, necessários para que possamos de fato colocar de lado tudo aquilo que nos afasta de Ti e realmente viver de acordo com os Teus propósitos, Senhor Deus. Eu sei que nós somos diferentes aqui, Senhor Deus, e cada um tem uma situação específica, Senhor Deus, mas eu sei que o Senhor conhece a história, os traumas, aquilo que viveu, a infância, Senhor Deus, o que cada um passou até aqui, as dificuldades, Senhor Deus. O Senhor conhece o ponto que cada um tem mais dificuldades, Senhor Deus. Por isso eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale, Senhor Deus, e que se hoje, Senhor Deus, como diz nesse versículo, ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus, que possamos estar com o nosso coração aberto, Senhor Jesus, o nosso coração disposto, disponível, para que o Senhor venha limpar tudo, Senhor Deus, fazer a mudança, a faxina necessária, Senhor Deus, e nos transformar de glória em glória de acordo com o Teu caráter, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor tenha essa liberdade, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. É a graça de Deus, né? É ela que nos transforma e é ela que nos faz avançar. É só a gente não endurecer o coração. Se a gente deixa o nosso coração disponível, aberto para a ação do Espírito Santo, Ele é poderoso e fiel para nos levar ao caráter e semelhança de Cristo. Amém. Deus tem coisas maiores. Amém? Amém. Amém. Terminou? Terminou?